Gavião Arqueiro finalmente chegou ao Disney Plus, a Disney soltou direto 2 episódios e aqui está o nosso vídeo de primeiras impressões destes 2 primeiros capítulos da nova série da Marvel. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou Marcos Veloso e o vídeo de hoje é para voltar, retomar aqueles vídeos de primeiras impressões que nós fizemos com WandaVision, Falcão Cidade Invernal, Loki e agora Gavião Arqueiro. Antes de eu começar a falar sobre isso, eu quero avisar que tem spoilers dos 2 primeiros episódios aqui de Gavião Arqueiro. A Disney já soltou os 2, então você pode ir lá assistir, depois volta aqui para assistir o vídeo, para não tomar spoiler nenhum de graça. Demorou? Também quero pedir para todo mundo se inscrever no nosso canal e curtir esse vídeo aqui, para ficar atento, porque toda semana vai ser a mesma coisa. Quarta-feira sai o episódio, a gente assiste e vem aqui gravar a análise para vocês. Recados dados, eu tenho 2 coisas para falar que eu vejo que tem muita gente querendo saber, principalmente isso antes de começar a série. A primeira é na ordem cronológica dentro do UCM. Ela se passa nos dias atuais. Teve produtor que aparentemente não sabe muito bem o que está acontecendo dentro da Marvel, que deu entrevista falando que se passa 2 anos depois de Ultimato. Isso não faz sentido nenhum, tá? O único sentido que isso tem é na nossa linha cronológica, que o Ultimato saiu em 2019, né? E esse filme tá saindo em 2021, então aqui sim são 2 anos. Agora, muita gente interpretou isso como sendo dentro do UCM, isso não fazia sentido nenhum, e a série mostra que ela se passa nos dias atuais. Na verdade, ela tem uma primeira cena em 2012, uma cena incrível que coloca a Kate Bishop dentro daquela invasão Chitauri, mas a série toda começa nos dias atuais. Dias atuais, então, 6 meses, 8 meses, quase 1 ano, né? Como a gente já tá no Natal, né, no final do ano ali, depois que todos os humanos aí, metade da população foi trazida de volta pelos Vingadores. Uma outra coisa que eu vejo muita gente confundindo, não, a Kate Bishop, ela não é filha do Clint Barton. A filha dele, que é a Layla Barton, ela tem um hobby de ser arqueira, de treinar, tá? Porque o pai dela é o Gavião Arqueiro, ele é um vingador, tá ligado? Então é normal que ela tenha esse hobby, mas ela não tem nada a ver com a Kate Bishop, que é só uma fã do Gavião Arqueiro. Bom, agora falando das coisas que acontecem diretamente já na série, primeiro é bom reforçar as inspirações nessa saga aqui dos quadrinhos da Kate Bishop e do Clint Barton. Essa aqui tem as histórias da Kate, né, mas tem uma também do Clint. Aqui é uma reunião de diversas histórias, então tem do capítulo 1 ao capítulo 12 dessa saga aqui, que começou a ser lançada lá para 2016. Então aqui mostra muito bem a Kate já meio que se tornando uma gavinha arqueira e meio que se separando do Clint, vivendo pelas suas próprias pernas, e tem muita inspiração visual ali. A abertura é total essa saga aqui, todos os posters foram inspirados também nessa fase, principalmente nas HQs do Clint. Essa daqui é da Kate, né? Principalmente nas do Clint, então já começa por aí tendo essa inspiração visual. Uma outra coisa também, outras coisas, né, que a gente vê tiradas diretamente das páginas dos quadrinhos são a casa que a Kate mora, né, porque a gente vê ela só no primeiro episódio, que ela já pega fogo logo no começo, mas aquela casa é igualzinha também ao local onde ela e o Clint vivem ali, quando eles têm que se manter low level e tudo mais. Então, uma outra parada idêntica. O Lucky é idêntico também dos quadrinhos, que é o cachorrinho, né, só que a origem dele é um pouco diferente. Ele era um cachorro daquela máfia do agasalho, né, a Tracksuit Mafia. Ele apanhava deles, o Clint pega o Lucky pra ele salva o cachorro, e aí depois a Kate acaba tomando. Aqui não, aqui ele era um cachorro de rua que a Kate encontrou. É uma origem menos trágica, porque lá ele apanhava da galera do Tracksuit Mafia, então é meio triste. Aqui ele era só um cachorrinho de rua que a Kate adota pra ela, então deram uma maciada também, não precisa ficar fazendo também essas origens trágicas pra um cachorro. A Tracksuit Mafia também foi retirada diretamente dos quadrinhos, esse visual deles, né, todo com aqueles agasalhos, nome nada criativo e tudo mais. Só que nos quadrinhos, máfias de Nova York, a gente sabe quem está conectado a elas. O próprio Rei do Crime aqui a gente ainda não sabe, né, mas temos um forte indício disso, e eu vou falar mais pro final desse vídeo aqui, que é na hora que eu vou entrar no 2º episódio, tá bom? Bom, uma outra coisa interessante de ver é que as pessoas não sabem a identidade do Ronin, né? A gente sabe que é o Clint e tudo mais, porque a gente vê em Vingadores, mas as pessoas não sabem porque essa é a intenção dele, de ser um vigilante mascarado naquele momento que ele estava caçando mafiosos ao redor do mundo.
Pra quem não lembra, o Ronin é o momento em que o Clint Barton se vê sem esperança nenhuma, perdeu toda a família dele, e ele decide se vingar das pessoas que ficaram vivas depois do estalo do Thanos e continuaram fazendo maldades. Ou seja, ele perdeu a família dele no estalo e falou, mano, o estalo foi aleatório, mas vocês são um bando de cuzão, vou matar todo mundo. E saiu caçando mafiosos, e aí depois que as coisas voltaram ao normal, esse traje ficou caçado pela máfia. Então quando a Kate vê esse traje num leilão perdido de ricaços, esses leilões de submundo aí, ela... Mano, o bagulho caiu na cara dela, ela vai vestir sim, ela não sabe que é do Clint, não tem nada a ver, mas era um jeito dela combater os criminosos naquele momento, sem que o rosto dela fosse visto. Então isso, a gente já vê que ela é uma grande fã de super-heróis, porque ela já vai seguindo todos os passos aí que a gente sabe que tem que ter. Primeiro, você não pode deixar que eles vejam seu rosto. Segundo, você não pode ser seguida, é uma coisa que ela não conseguiu fazer muito bem, porque ela foi meio relapsa nesse sentido, mas ela é uma super-heroína estreante, então é normal que isso aconteça. Uma outra coisa que eu sentia pelos trailers, mas que eu gostei aqui na série que eles dão uma resolvida nisso, é em relação ao Clint, porque parecia que ele tava querendo fugir da família dele, sabe? Tipo, eu prefiro a atmosfera aqui de Vingador e tudo mais, eu preciso combater algum tipo de crime, mas não. Ele vê o traje de Ronin voltando e ele precisa lidar com isso, tá? Isso é um problema dele, Clint. E aí, nesse momento que ele vê que a Kate tá usando esse traje e que ela virou alvo, ele não pode deixar ela sozinha, porque, tipo, porra... Ela é uma menina que tá fazendo isso porque ela se inspirou nele, ela tá usando um traje que ele manchou, né, porque ele que criou o Ronin e tudo mais, então esse símbolo é caçado por conta dele, então ele não pode simplesmente, tipo, vou lá pra minha família, você se vira aí porque você fez isso porque você quis, não. É aí que tá o negócio do heroísmo, ele tem que proteger a Kate Bishop, então é por isso que ele vai acabar treinando ela para que ela consiga num momento se proteger sozinha, mas ele não vai sair daí até que ele resolva todos esses problemas. E eu acredito sim que ele vai conseguir resolver isso em 5 dias e chegar no Natal para passar o Natal com a família. E falando em traje de Ronin, o âncora que dá a notícia do Ronin, né, que o Ronin está solta, que bateu nos bandidos, saiu vigilante mascarado, sei o que, é o mesmo que dá a notícia de que o Peter Parker é o Homem-Aranha. Então ele que aparece no final de Homem-Aranha 2, apresentando o J. Jonah Jameson. E esse âncora ele também tá em diversas outras produções da Marvel e até da Netflix. Tá? Se eu não me engano, ele aparece ali em Demolidor e em outras séries ali do universo da Netflix. Então esse cara meio que é uma conexão aí em tudo. Uma outra paradinha do trailer que dava a entender, que aqui já tira isso, é em relação à mãe da Kate Bishop, né? Porque nos quadrinhos ela também é rica, só que o pai dela é meio que um mafioso. Ele tem negócios aí legais e ele acaba se tornando um rival dela, um inimigo dela, alguém que ela tem que combater. Aqui eu achei que esse papel seria trazido para a mãe dela, mas a mãe dela, ela não é isso. A mãe dela, ela cuida de uma empresa de segurança, ela tem uma empresa de segurança, e ela tá alheia a essas paradas de máfia, então ela não é uma mafiosa, ela não é corrupta nem nada do tipo, pelo menos até agora. Porém, eles deram uma solução bem legal para esse conflito mafioso que a Kate vai ter. Ao invés de pegar o pai dela, eles matam o pai dela no começo, naquele flashback de 2012, e colocam um padrasto. Esse padrasto é ninguém mais, ninguém menos que o espadachim dos quadrinhos. O Jack, que a gente viu aí lutando esgrima com ela, por exemplo, a gente viu que ele tem muita técnica de espadas. Ele nos quadrinhos é o espadachim, que é um vilão, né? É um vilãozinho meio a boca assim, circense, que conheceu o Clint Barton criança e treinou o Clint. Ele foi o primeiro meio que treinador do Clint. Só que aí depois o Clint vê ele fazendo umas merda lá, vai atrás, eles acabam se separando, virando rivais. E ele é um pilantrinha, tipo, gosta de afanar as coisas, ele não tem dinheiro. Então aqui a gente já viu também que ele também não tem dinheiro, mas gosta de ficar comprando coisa. Então aparentemente eles misturaram o espadachim com o mafioso pai da Kate Bishop. Colocaram ele em um personagem só, que é o Jack aqui na série. Então ele provavelmente é o grande antagonista que tá por trás dessa Tracksuit Mafia, que é a máfia que tá tomando conta ali de Nova York, que são uns punk meio atrapalhado pra caralho, muito bom também, tipo, os caras brigando entre si, mostra que não tem técnica nenhuma, o Clint se deixa ser pego, e ainda fala, mano, eu consigo ver através dessa máscara que vocês colocaram em mim, então, tipo, então é muito bom ver essa atrapalhada. E uma outra coisa que eu falei do começo do vídeo que eu ia falar, da Tracksuit Mafia e das máfias de Nova York,
é em relação ao Rei do Crime. O Rei do Crime, nos quadrinhos da Marvel e na série da Netflix, ele controla todo o crime de Nova York. Então, se tem uma máfia agindo lá na cidade, a gente sabe que ele está por trás. E como eu disse no começo do vídeo que tinha um indício disso aqui, o indício é Maya Lopes, a Echo. A gente vê ela na última cena do segundo episódio de Gavião Arqueiro. Aquela lá é uma personagem que mais pra frente vai se tornar heroína, ela vai assumir o manto de Ronin, e ela é a segunda heroína surda que nós temos introduzida no CM, em toda a história do CM, começou lá em 2008 e também no mês de novembro. Então é bem legal que a gente teve a Makkari em Eternos, que é interpretada por uma atriz também surda muda, que é a Lauren Ridloff, e aqui a Maya Lopes, que é a Echo, é interpretada pela Alaqua Cox, que além de ser uma atriz surda muda, ela é indígena, assim como a Maya dos quadrinhos. Então ela é perfeita, essa sim nasceu pro papel, porque ela tem todos os requisitos que a Maya tem dos quadrinhos. Então ela é indígena, ela é surda e muda, e ela também é especialista em artes marciais. A Alaqua deu a treinada lá, e o mais legal é que ela é uma atriz estreante. Ela falou que ela recebeu a chamada para ser a Echo dos amigos dela, ela nunca pensou em fazer isso, só que aí ela começou a se encontrar com a equipe, começou a ir bem, até o momento que ela se encontrou com Kevin Feige, ali já estava o papel quase certo para ela, e ela já terá a sua série solo, que foi anunciada no Disney Plus Day, que a gente comentou lá no nosso Instagram principalmente. Eu andei fazendo umas análises do trailer do Cavaleiro da Lua especificamente, mas a Echo, antes mesmo de estrear aqui em Gavião Arqueiro, teve sua série solo confirmada. E aí você deve estar se perguntando, tá, mas o que ela tem a ver com o Rei do Crime? Ela tem a ver com o Rei do Crime que o pai dela trabalhava pro Rei do Crime, isso tudo nos quadrinhos, e ele é morto em uma missão aí, em alguma coisa, e o Rei do Crime acaba, tipo, ela vira órfã, e o Rei do Crime acaba pegando ela e criando ela. Então ele adota meio que a Echo, e ela se torna meio que esse braço direito dele, inicialmente aí, para cuidar de algumas coisas da máfia. E aqui, aparentemente é isso, ela é a líder desse Tracksuit Mafia. Então ela é a líder de uma ramificação menor dessa cadeia de liderança aí da máfia de Nova York, né? Então pode muito bem ter sim o Rei do Crime por trás de tudo isso. Aqui pode ser o próprio Jack também, a gente não sabe, ele também é um personagem meio enigmático, a gente sabe que ele vai ser o antagonista dessa série, um dos antagonistas, mas as evidências de Rei do Crime, elas já começam nesse primeiro episódio, e a Echo está fortemente conectada a isso, a máfia de Nova York está fortemente conectada a isso, e tudo indica isso. Tem rumores de que o Vincent D'Onofrio voltaria para essa série, que é o ator que fez ele em Demolidor. O ator até compartilha coisa da série para dar aquela brincada, porque ele sabe que existem os rumores, e a gente não sabe se isso é verdade ou não, a gente não sabe se isso vai acontecer ou não. Eu prefiro acreditar ainda que não, para manter minhas expectativas baixas, mas eu quero deixar claro para vocês que é bem possível que o Rei do Crime esteja envolvido nisso tudo. Antes de acabar o vídeo, tem uns detalhezinhos bem legais, né, que o Clint tá falando com a mulher dele, e ele fala que vai se fazer de isca, e ela fala que a Natasha fazia isso. E pra quem não lembra, como que a gente vê a Viúva Negra no primeiro momento dela em Vingadores de 2012? Se fazendo de isca, presa ali por mafiosos que estão achando que estão torturando ela, e na verdade estão contando tudo pra ela. Então isso é exatamente o que o Clint tenta fazer, mas a Kate Bishop chega, atrapalha a situação toda e acaba sendo pega também. Uma coisa bem legal e que eu acho que traduziram errado aqui nesse momento no Brasil é que Hawkeye é ambíguo, né? Tipo, ele é olhos de gavião. Então, funciona tanto pra Kate quanto pro Clint. E aqui traduziram pra Gavião Arqueiro. Só que nesses primeiros 2 episódios a gente vê mais coisa da Kate do que do Clint. Então eu acho que o nome pode acabar até mudando. Igual o Falcão e Soldado Invernal no final muda pra Capitão América e Soldado Invernal. Eu acho que aqui pode acabar mudando de Gavião Arqueiro pra Gavião Arqueira. E é claro que eu não ia passar esse vídeo sem falar da própria Kate Bishop, da Hailee Steinfeld. A Hailee Steinfeld, ela foi o grande desejo da Marvel pro papel de Kate Bishop o tempo inteiro, tanto que a Marvel até deu uma atrasadinha nas gravações da série para conseguir conciliar com a agenda da atriz. Uma curiosidade legal é que teve uma época que parecia que não ia dar certo mesmo, que ela estava mais focada na carreira de cantora, ela estava com Dickinson e outras produções dela, né, a Hailee Steinfeld, e a Marvel cogitou uma possibilidade que não fosse ela, que era a filha da Vera Farmiga, que faz aqui a mãe da Kate Bishop. Então elas teriam essa conexão mais forte aí, só que como a Hailee Steinfeld conseguiu espaço, a Marvel foi onde ela sempre quis, e é um dos castings mais certeiros, e aqui a gente vê que ela tem toda essa áurea da Kate Bishop que a gente vê nas páginas dos quadrinhos da Marvel. Ela é
apaixonada por heróis, ela é tiete do Gavião Arqueiro, mas ela também é uma pessoa muito atenta. Ela tem esse espírito de detetive nela, tanto que ela vai descobrindo várias coisas. Ela andando com o Clint a primeira vez, ela fala, você está identificando ameaças? Em um outro momento, eles na casa dela, ela tem anotações dos rostos da galera do Tracksuit Mafia. Então, tipo, ela viu muito pouco eles, viu no escuro, à noite, lutando, mas ela conseguiu decorar algumas coisas ali e anotar tudo num papel. Também tem o caso do próprio Jack, que ela percebe que ele está escondendo as coisas, ela consegue dar um jeito de mostrar que ele estava escondendo essas coisas, além dela ser muito esguia ali, dela ficar sempre se escondendo nos lugares. A gente vê isso desde aquele flashback de 2012, ela consegue ouvir todas as coisas, ela é bem safa, esperta. Então a Hailee Steinfeld, ela consegue passar completamente essa área meio avoada e ao mesmo tempo consciente, né, que a Kate Bishop tem nos quadrinhos. Então a Hailee Steinfeld aqui nesse comecinho faz isso com extremo louvor. Teve também um momento que eu não poderia deixar passar, que é da heroína Katniss Everdeen, né? A Katniss, que é uma das arqueiras mais populares da cultura pop, é outra aí que aparece em alguma coisa do Gavião Arqueiro, porque em Vingadores 2012 a gente tem o Tony Stark se referenciando a ele como Legolas, né? Que é o arqueiro do Senhor dos Anéis. E aqui a gente tem a Katniss de Jogos Vorazes aparecendo num cosplay no meio ali de Nova York. E uma outra referência que a gente tem que lembrar também é que o Clint fala pra Kate Bishop que o Tony Stark vendeu a Torre dos Vingadores há alguns anos. E a gente vê essa venda em Homem-Aranha de Volta ao Lar, que é quando o Abutre quer fazer o grande roubo dele, é quando o Rap vai transportar as coisas da Torre dos Vingadores pro complexo dos Vingadores, porque o Tony Stark tinha vendido essa torre. Até hoje a gente não sabe pra quem ele vendeu. Em Homem-Aranha Longe de Casa a gente tem uma reforma acontecendo lá. E nós temos até hoje duas possibilidades, uma é a Oscorp e a outra é o Edifício Baxter do Quarteto Fantástico. A gente já fez vídeo falando sobre isso, fez diversos posts, mas não é o foco desse vídeo aqui, é só uma referenciazinha legal que o Clint lembra que a Torre dos Vingadores foi vendida há muito tempo e até hoje a gente não sabe quem comprou. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa análise dos 2 primeiros episódios. Comentem aqui se faltou alguma coisa, que aí a gente fala no podcast que a gente vai publicar amanhã, num dia depois do episódio ser lançado, e a gente volta a fazer esse ritmo de postagens, né? A gente espera no Instagram até segunda-feira da outra semana para ninguém tomar spoiler, conseguir assistir no final de semana. Aqui a gente grava vídeo de primeiras impressões e ainda grava um podcast mais aprofundado com as coisas que aconteceram nos episódios da semana. Nós teremos 6 episódios nessa série, é capaz que vejamos também, para quem assistiu Viúva Negra sabe, que vejamos Yelena Belova dando as caras por aqui. Ela tá acreditada no IMDb, mas ainda não dá para saber muito bem se isso vai rolar ou não, porque o IMDb às vezes dá uns chutes, tá? Mas é bem legal e interessante a gente esperar que aconteça esse encontro de Helena e Kate Bishop, porque eu já quero ver as duas juntas. E eu vi gente falando no nosso Instagram que a amizade delas seria construída na base da amizade do Clint e da Natasha. Eu achei isso sensacional e já quero ver isso. Então é isso, pessoal, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho, porque tá saindo muito vídeo de monte de assunto aí de cultura pop. Então, para não perder nada, ativa o sininho aí para receber as notificações dos nossos conteúdos e se inscrevam no nosso canal e sigam essas outras redes sociais aqui embaixo. É isso, pessoal, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.